Bem-vindos a mais um programa Saúde em Pauta. Hoje nós teremos um programa muito especial. Estamos no mês de outubro e nossos telespectadores, e é uma coisa já bem consolidada no Brasil, felizmente, sabe que o mês de outubro existe a campanha Outubro Rosa, capitaneada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que é um mês de prevenção, de promoção da saúde da mama, de alerta para as mulheres, para que estejam sempre atentas aos cuidados e à prevenção com as suas mamas. E eu tenho hoje a felicidade imensa de receber aqui no nosso programa a doutora Rosemar Macedo, que é a presidente da Sociedade Regional de Mastologia de Goiás, é professora da Universidade Federal de Goiás, preceptora e coordenadora da residência médica de mastologia do Hospital das Clínicas. E também o Dr. Rogério Bisinotto, que é médico mastologista, um dos responsáveis pela residência médica de mastologia no Hospital Geral de Goiânia, o HGG. E essas duas pessoas, além de serem muito queridas minhas, trabalharmos juntos há muitos anos no tratamento das doenças da mama, no câncer de mama, eles dedicam grande parte de sua vida às suas pacientes e principalmente à formação de novos especialistas para assumirem os seus lugares no futuro e cuidar das nossas pacientes que tanto lutam no combate ao câncer de mama e às doenças da mama em geral. Então, sejam muito bem-vindos, meus queridos. Obrigado. E eu acho que a gente deve começar falando um pouco sobre o câncer de mama mesmo, explicando para a nossa população por que a gente dá tanto valor no tratamento e na prevenção dessa doença. Fala um pouco para a gente, Rosemar, vamos começar com você, sobre os números do câncer de mama no Brasil, os casos, os cuidados, assim. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Realmente é justificado a gente ter um mês direcionado para essa preocupação com as mamas, porque o câncer de mama, tirando os cânceres de pele, é o câncer com maior frequência no mundo e no Brasil e em Goiânia. E, infelizmente, ao contrário do que acontece em vários locais, é uma doença que tem um aumento no número e ainda um número expressivo em termos de mortalidade. Então, se morre muito por câncer de mama. O INCA, na verdade, que é o Instituto Nacional de Câncer aqui no Brasil, estima que no ano de 2018 nós teremos quase 60 mil novos diagnósticos de câncer de mama. Então, um número extremamente expressivo e, infelizmente, muitas vezes essas mulheres chegando já no momento avançado da doença, quer dizer, não mais numa doença inicial, e por isso se justifica, então, a alta mortalidade por câncer de mama. Então, isso justifica que nós tenhamos um mês direcionado para a precaução com a mama e para divulgar esses números e chamar a atenção dessa mulher da importância desse cuidado para evitar que a doença aconteça, porque ela também é evitável, e quando que isso não seja possível, que seja diagnosticado no momento inicial, onde existe uma curabilidade, porque também é uma doença curável. Então é importante que a gente diga que é uma doença que pode ser evitada e que é uma doença curável. Rogério, quais são os fatores de risco para o câncer de mama, se eles existem? O que nosso paciente pode fazer para tentar evitar de tê-lo e fazer com hábitos de vida? O que tem comprovado isso hoje? Então, primeiro, quero agradecer o convite, Bruno. Nós somos amigos há muito tempo. No meu nome e em nome do serviço do HGG, que nós tivemos um serviço de mastologia no Hospital Materno Infantil por muitos anos. O Bruno foi nosso companheiro lá também por muitos anos. Esse serviço foi transferido para o HGG, que é um hospital geral, com maior porte, e a gente está muito feliz de estar lá. Então, como a Rosemar disse, eu acho que a gente pode dividir a forma de prevenção de câncer de mama em duas formas. Vamos colocar como prevenção primária e prevenção secundária. O que seria prevenção primária? É quando a gente consegue evitar que a doença apareça, tá? Então, isso está relacionado aos fatores de risco. Tem algumas coisas que a gente não tem o que fazer. Então, a primeira delas, óbvia, é ser mulher, porque a mulher
O homem também tem câncer de mama, mas a mulher 100 vezes, 200 vezes mais do que o homem. A segunda coisa que a gente espera não ter que lidar com ela é a idade. Então, o ganho de vida nosso, a nossa população envelhece e, consequentemente, é um fator de risco, é a idade para o aparecimento do câncer de mama. Existem alguns fatores que seriam considerados protetores. Então, um pouco difícil na nossa sociedade hoje, que seria a mulher ter o primeiro filho antes dos 20 anos. Todas aquelas atividades que a gente faz para melhora de qualidade de vida como um todo. Atividade física, baixa ingesta de gordura, baixo peso corporal. Então, a obesidade é um fator de risco para câncer de mama. A paciente sedentária tem mais risco de câncer de mama e mais risco de recidiva, depois a gente pode falar sobre isso. Alimentação mais saudável e, em casos específicos, existem medicações. Então, algumas pacientes de altíssimo risco podem utilizar medicações para tentar reduzir esse risco. E como prevenção primária última seria a cirurgia redutora de risco, que seria a cirurgia profilática, mas é um caso muito específico, geralmente guardado para as pacientes com mutação genética, tá? Porque em termos de fator de risco, se a gente for dividir o câncer de mama no geral, talvez mais de 90% dos casos é esporádico. Seria um azar. Menos de 10% tem relação com a genética. É uma mutação genética herdada na família e essas pacientes têm alto risco de câncer de mama. Talvez seja o único caso, ou o mais comum, que a gente separa a cirurgia redutora de risco. Então, a grande parte da população não vai chegar a isso. Vai fazer atividade física, ingesta menor de álcool, de gorduras e os alimentos. Essa é a ideia da prevenção primária. Agora, infelizmente, a gente vê isso todo dia, a maior parte das pacientes, elas, não vou nem dizer a maior parte, nenhuma paciente, eu posso falar para ela, olha, não precisa fazer exame. A senhora tem uma característica epidemiológica e de hábitos de vida que não tem como a senhora ter câncer de mama. Infelizmente, isso não existe. A gente estimula a prevenção primária, mas nós focamos muito na prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É o diagnóstico precoce. Então, quando eu fizer o diagnóstico, ela já tem a doença, mas ela está numa fase tão inicial que as taxas de cura giram em torno de 90%. Considerando a doença tão grave, né, uma doença que tem uma mortalidade possível, eu acho que 90% de cura é excelente. E aí entra depois, a gente vai falar um pouco do Outubro Rosa, a ideia é essa conscientização de que praticamente todas as mulheres, principalmente aquelas a partir dos 40 anos, estão com risco de câncer de mama e a gente não pode isentar ninguém dessa prevenção secundária, que no caso a gente vai falar da mamografia, né? Uma pergunta muito frequente, um comentário muito frequente que eu ouço no meu consultório, nas pacientes é assim, tem aumentado tanto, né, doutor, o número de casos de câncer, ou cada vez a gente ouve mais diagnósticos em pacientes mais jovens? É fato isso? Isso é mensurado, Rosemara? Assim, tem aumentado a frequência na população e tem reduzido a idade de instalação do câncer? Ou é só porque a forma de divulgação hoje parece mais rápida das coisas, então a gente fica sabendo de mais casos? Nós temos um centro de pesquisa dentro da Universidade Federal de Goiás e agradeço a oportunidade, Bruno, da gente poder falar sobre isso, porque muitas vezes isso não é divulgado. O Programa de Mastologia da Universidade Federal de Goiás é um dos grandes responsáveis pelos números hoje que nós temos no Brasil a respeito de câncer de mama. E recentemente, uma aluna que eu tive o prazer de orientar do mestrado, uma enfermeira, Marina Rocha, ela fez um levantamento de 25 anos de câncer de mama, utilizando o registro de câncer de base populacional de Goiânia, e é importante que a gente fale que é o melhor do Brasil. Então, durante 25 anos, nós coletamos os casos de câncer de mama na cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia, e houve um aumento expressivo. Nós realmente tivemos um aumento importante de câncer de mama,
em todas as faixas etárias. Então, quando nós temos essa preocupação de que está tendo um aumento na população jovem, é real, mas não é só na população jovem. Nós temos um aumento na população jovem, mas temos um aumento também nas mulheres mais velhas. Parte disso deve ser o diagnóstico, sim. Nós estamos diagnosticando mais, mas é uma doença que está acontecendo com mais frequência em todas as faixas etárias. E os números nos preocuparam um pouco por uma questão que eu acho que é interessante que a gente converse aqui. O INCA preconiza que as mulheres comecem a fazer mamografia a partir dos 50 anos. E 27% dessa população que nós estudamos, que eram mais de 7 mil mulheres, tiveram câncer de mama entre 39 e 49 anos de idade. Então, isso nos preocupa, alto, né? E isso justifica porque que a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Regional ratifica essa opinião, que a mamografia deve ser iniciada não aos 50, como é preconizado pelo INCA, mas a partir dos 40 anos de idade, uma vez que 27% da população estudada teve câncer de mama entre 39 e 49 anos de idade. Então, respondendo a sua pergunta, o câncer está aumentando em todas as faixas etárias, inclusive nas mulheres jovens. Não só em números absolutos, em números relativos mesmo. Todos, em todos. Isso nos preocupa, na verdade, né? Isso nos preocupa porque, com certeza, a gente acredita que parte desse aumento vem em decorrência do que o Rogério terminou de falar. Nós mudamos nosso estilo de vida, né? Nós engravidamos mais tarde, temos menos filhos, amamentamos menos, utilizamos hormônios de uma forma muito mais indiscriminada do que antigamente essas mulheres tinham acesso. O alcoolismo é claramente um fator de risco para câncer de mama e as mulheres têm uma ingesta de álcool maior do que tinham antigamente. A obesidade é claramente um fator de risco para câncer de mama. Nós temos uma população muito mais obesa do que tínhamos no passado. Então, sedentária. Então, explicar por que teve esse aumento, ele é fácil. Se você olhar o que aumenta o risco para câncer de mama, é explicável por que aumentou, porque nós estamos mais expostos a esses fatores de risco. Quer dizer, todo o processo de mudança da vida, do campo para a cidade e da mudança do comportamento da mulher em mercado de trabalho, a mudança que ela teve nos últimos anos, é extremamente compreensível que esses fatores de risco eles estejam mais presentes e que isso fez com que a gente tivesse esse aumento tão relevante. Então, hoje nós temos mais ou menos um câncer de mama para cada 16 a 18 mulheres no nosso estado. Impressionante. O nosso telespectador, ele já sabe até, independente da especialidade que vem aqui, a orientação sempre. Hábito de vida saudável, atividade física, alimentação. Então, mais uma vez, meu querido telespectador, vamos mudar o hábito de vida, mais atividade física, mais movimento, melhor alimentação. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco estamos de volta com mais. Programa Negócios, Ponte Preta K. Então, de volta para mais um bloco do nosso programa. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Rosemar Macedo e o doutor Rogério Bisinotto, e o nosso assunto é o Outubro Rosa e o câncer de mama. Nós já falamos um pouco sobre os números, a epidemiologia do câncer de mama. Vamos falar um pouco agora sobre o diagnóstico, Rogério. Como é que faz o diagnóstico de câncer de mama? Câncer de mama dói? Câncer de mama, o paciente sente alguma coisa? Como é que faz o diagnóstico? É uma pergunta muito boa.
É muito comum a paciente chegar no nosso consultório que o ginecologista encaminhou porque no exame de rotina descobriu-se uma alteração na mamografia, que é o nosso exame de referência para rastreamento, que é o rastreamento seria aquela paciente sem sintomas que está fazendo o exame preventivo, né? E a nossa expectativa é que ela não sinta nada mesmo, porque é uma doença de crescimento razoavelmente lento e geralmente indolor e nem sem sintomas associados. Ela não vai ter febre, ela não vai ter mal-estar, não vai ter nada. Isso é aquela paciente ideal, né? Existem pacientes, por motivos diferentes, ou porque infelizmente ela não teve acesso ou não teve o interesse em fazer os exames preventivos, que ela pode perceber a presença de um nódulo na mama, e esse seria o sintoma que faz com que ela vá no consultório. Ou, isso é uma situação bastante incomum, é uma paciente que tem uma doença de crescimento mais rápido. Ela tem feito os exames normalmente e no intervalo entre um exame e outro, ela mesma percebe o nódulo. Não é comum, mas pode acontecer. Fora essas duas situações, a expectativa é que não tenha sintomas, tá? Não quer dizer que a paciente que tem dor, ela também está protegida, porque tem algumas pacientes que pensam isso. Não, me disseram que câncer não dói, como eu tenho dor na mama, eu estou bem. São coisas diferentes. Ela pode ter a dor por causas outras e está com a doença lá se instalando. Então, a ideia do exame de rastreamento é essa. Eu pegar uma paciente numa faixa etária de risco, como disse bem a Rosemar, a gente está preconizando no Brasil a partir dos 40 anos, se possível anualmente, sem sintoma nenhum, que ela faça a mamografia. A mamografia é o padrão ouro para diagnóstico precoce de câncer de mama. Os grandes ensaios randomizados, os estudos que avaliaram a eficácia de um método diagnóstico para redução da mortalidade, então veja bem, a mamografia ela não reduz o risco da mulher ter a doença. Isso é muito importante, porque algumas pessoas também pensam assim, nossa, mas eu faço o exame todo ano, nunca deu nada, por isso que tem que fazer todo ano. Então a mamografia é aquele método que hoje nós sabemos que uma mamografia bem feita, feita numa periodicidade adequada, ela reduz em até 30% o risco dessa paciente morrer da doença. Porque nós vamos fazer o diagnóstico quando a doença está restrita à mama e o tratamento é extremamente eficaz. Nós temos métodos não alternativos, complementares. Então, não é raro que a gente lance mão do ultrassom e, em algumas situações, ressonância magnética. Mas isso são exames que complementam a mamografia. Como mensagem para o telespectador, é que ela deve procurar ou o ginecologista, ou o mastologista, ou o clínico do postinho, e ela deve solicitar a mamografia como método de rastreamento, de preferência uma vez por ano. Tá? E todo nódulo na mama é câncer, Rosemar? E tem uma diferença também que as pacientes confundem muito nódulo, cisto, que ela lê no exame. Todo nódulo, todo cisto é câncer. E uma vez que ela tem um nódulo e o nódulo já apareceu na mamografia, enfim, como é que ela vai adiante para saber o diagnóstico? Assim, o que é aquele nódulo? Como fazer? Eu gostaria só de acrescentar uma coisa ao que o Rogério falou, porque muitas vezes a gente tem a impressão de que o câncer pode se manifestar só como um nódulo. Isso não é a forma mais comum do câncer se apresentar. Mas também pode se apresentar como saída de secreção no bico do peito espontaneamente. Então, se você perceber líquido saindo do peito sem você estar apertando, é uma coisa que você tem que ficar atento. Perceber áreas mais avermelhadas na mama também. Algum local que você percebe que a pele está mais afundando, fazendo como se fosse uma covinha, ou está estufando. Todas essas alterações, elas podem também ter por trás um câncer de mama. Então, além do nódulo, nós temos outras mudanças na característica ou na forma da mama que podem estar relacionadas ao câncer de mama. Então, daí a importância da gente se olhar, né? Tem muito a preocupação, e se falou muito do autoexame.
como algo que seria muito importante. Infelizmente, a gente sabe que ele sozinho, ele não ajuda muito, mas ele pode chamar a atenção para essas alterações. Então, não pense só no nódulo. Essas alterações que eu disse também podem. Com relação à sua pergunta, Bruno, o nódulo é uma estrutura sólida, como se fosse uma azeitona dentro da mama. O cisto é uma bolha de água. O cisto mamário é uma situação benigna, não tem nenhuma relação com câncer, não é câncer, não vira câncer e pode aparecer e desaparecer sem que nós façamos nada. Agora, o nódulo não. O nódulo, que é uma estrutura sólida, é algo anormal, é uma doença, mas não significa que é um câncer. Na grande maioria das vezes, não é câncer. Ele vai precisar de ser avaliado, vai precisar de ser submetido a um exame de imagem, como o Rogério falou, mamografia, ultrassonografia, algumas vezes biópsia, para que a gente possa fazer a diferenciação. Mas na grande maioria das vezes o nódulo é um nódulo benigno, mas ele precisa sempre de ser avaliado. Ótimo. E a partir do momento que você detectou que o paciente tem um nódulo, como que você procede a partir daí? Como saber se aquele nódulo é um câncer ou ele não é um câncer? Então, é uma pergunta muito ampla, mas eu vou tentar resumir. A primeira coisa é o método de imagem, né? Existem características morfológicas. A imagem nos mostra características que são mais suspeitas ou mais benignas. Então, começa por aí. Fora as questões epidemiológicas. Então, vou te dar um exemplo. Eu atendo uma menina de 20 anos que percebeu um nódulo. A probabilidade epidemiológica dessa menina ter um câncer de mama é baixíssima e a probabilidade de ela ter uma doença benigna, né, é altíssima. Então, começa por aí. Então, a gente avalia essa situação epidemiológica e, dependendo das características da imagem, você pode partir para um exame do próprio nódulo. Então, existem alguns métodos que eu tiro ou células ou pedacinhos do nódulo e, dessa forma, eu consigo fazer o diagnóstico. Há algum tempo atrás, era muito comum se operar a paciente, retirar o nódulo para aí você ter o diagnóstico. Hoje nós dispomos de punção, que é um exame com uma agulhinha. Nós dispomos de core biopsy, que é uma biópsia que tira um fragmento. E, eventualmente, para nódulo, uma mamotomia, que é um método que retira um pedacinho maior sem cirurgia. É um método ambulatorial feito na clínica de imagem. Então, a gente não tem como entrar em detalhes aqui, mas em cada situação específica a gente utiliza um método de diagnóstico e geralmente ele é suficiente para nos dar a tranquilidade, porque na verdade talvez a gente indique biópsias mais para a gente ter segurança de que não é um câncer do que eventualmente para fazer o diagnóstico do câncer. O câncer típico a gente tem, mais, será que eu posso falar que é mais fácil? A gente olhar e falar assim, não, isso deve ser um câncer. Agora, as lesões benignas são tantas que a gente muitas vezes precisa do método para tranquilizar a paciente e a gente. Geralmente é isso. Uma vez feito o diagnóstico da benignidade ou da malignidade, a gente parte para o tratamento. Aí existem diferentes condutas. Então, por exemplo, no caso dessa menina que eu falei, citei como exemplo, uma menina de 20 anos que tem um nódulo pequeno, que porventura eu fiz um método invasivo e fiz o diagnóstico de um fibroadenoma, por exemplo, que é a doença benigna mais comum. O risco de malignização do fibroadenoma é desprezível. Então eu não tenho uma indicação formal, por exemplo, de fazer cirurgia, que seria o único método de tratamento cirúrgico. Agora, numa paciente de 45 anos, que eu tenho uma biópsia que demonstra um câncer de mama, é outra história e a gente vai começar com o tratamento. Eu acho que é extremamente oportuno, Rogério, que a gente fale que a mulher, ao encontrar um resultado, ou ler o seu exame, né, e que está escrito achado benigno, que ela não pare por aí, que ela procure o seu profissional de saúde, porque pode acontecer casos em que está escrito achados benignos ou achados com aspecto benigno, que na verdade aquilo não é. Então a gente não trata só o exame. Então, mesmo que você encontre, pegou o seu resultado de exame, está escrito que está um achado benigno, mas procure o seu profissional de saúde, porque por vezes a gente pode ter um exame falando que está tudo bem e algumas vezes não está. Você quer completar mais alguma coisa de diagnóstico também? Algum detalhe importante, alguma novidade
Por exemplo, tem um termo que sempre vem escrito nos laudos do exame, que é o BIRADS, né? Fala para o nosso paciente, para nossos telespectadores, o que é o BIRADS? BIRADS, na verdade, é uma classificação que se usa para os exames de imagem, que é usado tanto na mamografia, como no ultrassom, como na ressonância, nos exames de imagem de uma forma geral. E a intenção, na verdade, do grupo que desenvolveu o BIRADS é que a gente possa falar a mesma linguagem, né? Que a gente, ao encontrar um exame que está escrito BIRADS 1, qualquer pessoa que esteja da parte cirúrgica ou da parte de imagem possa entender o que está escrito ali. E o que ele faz, na verdade, é determinar um percentual de chance de benignidade ou de malignidade. Ele vai de 0 até 6. Então, de acordo com o número que se coloca, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, nós temos uma probabilidade de benignidade ou de malignidade. E o BIRADS também, ele sugere uma conduta. Então, diante do BIRADS 1, existe uma sugestão de uma conduta, o 2, e assim sucessivamente. Então, na verdade, a tentativa foi de padronizar os laudos e de estabelecer um percentual de que aquele exame, de benignidade ou de malignidade, que aquele exame identifica. Prótese de mama aumenta o risco de câncer, ou atrapalha o diagnóstico, alguma coisa, Rogério? Então, primeira pergunta é não aumenta o risco de câncer de mama. Na verdade, você vai gostar do que eu vou falar, existe uma coorte francesa, eles acompanharam por 30 anos 25 mil mulheres que fizeram cirurgia estética da mama, seja mamoplastia com prótese ou mamoplastia de aumento, sem prótese ou mamoplastia de aumento com prótese. E por incrível que pareça, tinha uma média de 25% a menos de câncer de mama. Por quê? Nas pacientes que fizeram a cirurgia estética. Por quê? Era mortalidade ou diagnóstico? Não, incidência de câncer de mama 25% menor. Aí pensou-se assim, a prótese produz alguma substância que... Provavelmente não. Provavelmente é o seguinte, é o que a gente falou no começo da nossa aula aqui, da nossa entrevista. As pacientes que procuram a melhora estética, elas têm a tendência de ter uma melhor qualidade de vida, porque elas estimam por uma melhor, elas não querem ser obesas, elas fazem atividade física, elas costumam se alimentar bem. Então é provável que seja por isso, entendeu? Então vem aquilo que a gente falou, a prevenção primária através de atividade física, dieta, etc, etc, etc. Em relação ao diagnóstico com prótese, é uma realidade da nossa sociedade hoje os procedimentos estéticos da mama, eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, os médicos que trabalham com imagem da mama, eles estão muito experientes com pacientes, seja com só cirurgia redutora ou com implante. Nós temos incidências de mamografia adicionais, nós temos... Hoje se faz muito ultrassom para avaliar a integridade da prótese, o ultrassom é uma ferramenta muito boa para auxiliar nos casos de pacientes com prótese. Então eu não vejo a cirurgia de prótese ou qualquer cirurgia estética como um dificultador. Você precisa ter um pouco de experiência e hoje... caso em Goiânia, nós temos excelentes clínicas com profissionais muito bons, muito bons. E o que a literatura, como disse o Rogério, fala é que mesmo que, porventura, essa prótese esconda um pouco e eu postergue um pouco o diagnóstico, isso não fez com que as mulheres morressem mais por câncer de mama. Então, o fato de você ter uma prótese não aumenta, caso você venha a ter um câncer de mama, isso não faz com que você tenha uma chance maior de morrer por câncer de mama. Então, minhas queridas telespectadoras, está liberada a plástica de mama, tá? É só se cuidar, né, Rogério? Claro. Que aí vão ter os benefícios da estética e da saúde. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já estamos de volta com esse papo interessante. Debate, informação e interatividade. Questões relevantes para o mundo jurídico e para a sociedade. Você encontra aqui no Debatendo Direito. Toda quarta, às 22 horas, na TV Metrópole.
Estamos de volta para mais um bloco. Hoje estou recebendo aqui a doutora Rosemar Macedo, doutor Rogério Bisinotto. Estamos batendo um papo super interessante, esclarecedor sobre câncer de mama e as campanhas e as ações desse mês de outubro rosa voltadas aos cuidados com a mama e com o câncer de mama. Bom, a gente já falou um pouco sobre os cuidados, a prevenção da mama, o diagnóstico. Agora, é claro que a nossa intenção aqui não é ensinar ninguém a tratar câncer de mama, mas vamos dar só uma pincelada mais ou menos no tratamento. Então, a paciente chegou lá no seu consultório, Rogério, você fez o ultrassom, tinha o nódulo, você biopsiou esse nódulo, ele veio positivo. E aí, isso é sentença de morte? Ela vai morrer? Não, pelo contrário, né? Como a gente está falando desde o começo, as taxas de cura, elas vêm aumentando gradativamente, né? O tratamento do câncer de mama, ele é multidisciplinar, então envolve uma série de especialidades. O padrão das opções de tratamento é a parte cirúrgica, executada pelo mastologista, a parte clínica, que é a quimioterapia e a endocrinoterapia, a hormonioterapia, e a parte de radioterapia. Obviamente, cada paciente é uma paciente. Isso é muito importante. O câncer de mama, nós chamamos de câncer de mama uma doença que são várias doenças numa só. É extremamente difícil eu ter uma paciente que tenha um caso igualzinho a outra paciente. Seja o tamanho do tumor, seja o tamanho da mama dela, seja a característica desse tumor, seja a idade dessa paciente, as comorbidades, as outras doenças que ela tem. Então é muito difícil. Então o tratamento é muito, muito, muito individualizado. Resumidamente, eu vou tentar o meu ponto de vista, a Rosemar me corrige. O raciocínio é o seguinte: nós geralmente começamos com a cirurgia, numa grande maioria dos casos. A cirurgia tem por objetivo retirar a doença como um todo. Então eu não disse que a cirurgia tem o objetivo de retirar a mama. A ideia é retirar a doença e uma área ao redor dessa doença que nós chamamos de margem de segurança. E o que vai determinar a necessidade de tirar a mama ou não, de um modo simplista, é a relação entre o tamanho desse tumor e o tamanho da mama. Então, se eu consigo retirar a doença, mantendo características estéticas aceitáveis, mais do que aceitáveis nessa mama, é provável que nós faremos o que chama de cirurgia conservadora. Se a relação, o tamanho do tumor, quando eu falo relação tumor-mama é o seguinte: por exemplo, um tumor grande numa mama pequena, eu não consigo preservar essa mama vai para a retirada da mama. Agora, na parte cirúrgica, é importante dizer hoje que, independente de ser uma lei, né, que colocaram, as mulheres hoje, elas sabem que o tratamento do câncer de mama envolve muito o aspecto estético dessa mama. Por quê? Justamente porque a gente fala que a taxa de cura é muito alta. Então, a paciente que porventura vai perder a mama por causa da doença, hoje, dificilmente essa paciente não tem a oportunidade de fazer a reconstrução no momento da cirurgia. E isso não só no serviço privado. O Hospital das Clínicas faz, o HGG faz o atendimento pelo SUS com a reconstrução. Essa é uma parte importante. Agora, se a mulher não faz, voltando àquela história dos exames periódicos, é mais provável que quando ela chegue no nosso consultório, ela já tenha uma doença maior. Quanto maior a doença, maior a chance que ela perca a mama. Então, tudo volta ao início. A prevenção primária e a prevenção secundária, né? É importante que a gente explique que, por vezes, na tentativa
de não retirar todo o tecido mamário, como o Rogério disse, por vezes nós invertemos. Em vez de começarmos pela cirurgia, nós começamos, seja pela hormonioterapia, que são comprimidos, seja pela quimioterapia, que normalmente é injetável. Então, a inversão pode acontecer. Por quê? Porque nós queremos tentar reduzir esse tumor e aí termos essa condição de retirar só parte do tecido mamário e não a mama toda. Então, na verdade, são diferentes tumores, como o Rogério disse, e diferentes abordagens terapêuticas, diferentes tratamentos, na verdade, que nós lançamos mão de várias características da mulher ou da doença para definirmos o tratamento que será realizado. Eu brinco sempre com as pacientes que o tratamento acaba, ele termina, ele tem um tempo previsto para que ele acabe e a mulher continua, né? Continua com todas as características de ser mulher, a vida segue e ela quer seguir com a beleza, com a vaidade do mesmo jeito. Por isso que a gente tem sempre a preocupação de individualizar muito o tipo de cirurgia. Fala um pouco mais sobre os tipos de cirurgia, Rosemary. Assim, o Rogério falou conservador ou não, mas assim, deixando mais claro para o paciente o que é como é a mastectomia, se pode preservar mamilo, pele ou quadrantectomia, o que é. Explica só uma pincelada melhor assim nos tipos de cirurgia. Quando nós falamos de quadrantectomia, nós falamos de retirada de parte do tecido mamário. Então, nós tiramos parte do tecido mamário, deixando o mamário sempre com cuidado de tirar com uma margem de segurança, como ele disse. Essa é a quadrantectomia. E a mastectomia é a retirada da mama, que por vezes é a retirada completa mesmo, de todo o tecido mamário, da pele, o tórax fica limpo, que a gente chama, quer dizer, a mama fica completamente sem a mama. Por vezes é possível que a gente faça a retirada do tecido mamário, mas preservando a pele, tendo que retirar a areola e mamilo. Então, retira o tecido mamário, retira a areola e o mamilo, mas preserva a pele. E aí faço uma reconstrução, utilizando tecido da própria mulher ou a prótese de silicone. E algumas situações como o Rogério disse, quando nós conseguimos pegar essa doença numa fase bem inicial, é possível que a gente retire somente o tecido mamário, deixando a pele, deixando a areola, deixando o mamilo, e isso permite, com certeza, com que ela tenha um resultado estético melhor. A possibilidade de cada uma dessas cirurgias, na verdade, está vinculado ao que nós falamos aqui, que é o diagnóstico precoce. Por isso a importância de que se faça a mamografia todos os anos a partir dos 40 anos. Porque tendo um câncer de mama, a possibilidade de você ter uma cirurgia com resultado estético melhor e que você fique curada dessa doença é muito maior se nós conseguimos diagnosticar essa doença numa fase inicial. Então, a terapêutica, o tratamento, Bruno, depende muito do momento que nós conseguimos diagnosticar a doença. Sem dúvida que o espectro estético final da mama, ele vai ser tanto melhor quanto menos agressiva for a cirurgia. E a agressividade da cirurgia é uma questão do tamanho, do tipo do tumor mesmo. Não é que o médico indica uma cirurgia mais agressiva que o outro por uma questão pessoal. Não, porque geralmente o tipo de lesão leva a ter que tratamento. Mais uma vez, diagnóstico precoce, estilo de vida, tudo para tentar proteger. Outro procedimento muito comum durante a cirurgia é a biópsia do linfonodo sentinela. O que é isso, Rogério? É assim, de forma bem leiga, a doença começa na mama e se a doença se restringisse à mama, talvez toda a tecnologia, toda a pesquisa, toda a evolução do que a gente tem hoje de tratamento de câncer de mama não existisse. Porque a gente ia lá, tiraria a mama, resolvia o problema. Mas o problema do câncer de mama é quando ele, porventura, sai da mama. Ele vai para outros órgãos. E em 90% das vezes, o caminho é feito através dos vasos linfáticos e os linfonodos axilares. Então, em tempos anteriores, toda paciente com diagnóstico de câncer de mama, ela tinha que ter a retirada de todos os linfonodos, as pessoas chamam de íngua, né, da axila. A gente chamava de esvaziamento axilar. Com a evolução do diagnóstico, nós fomos percebendo que
tumores cada vez menores tinham cada vez menos comprometimento axilar. Então foi aventada a hipótese de, será que eu preciso tirar todos os linfonodos de todas as pacientes com câncer? Então hoje existe um método que através de um corante ou através de uma substância radioativa nós conseguimos biopsiar, localizar os primeiros linfonodos responsáveis pela drenagem da mama e estudamos esse linfonodo, que é chamado linfonodo sentinela, durante a cirurgia. Então, a partir do momento que eu descubro que essa doença não foi para aqueles linfonodos, eu preservo os demais linfonodos. Nós temos 30, 40 linfonodos que são muito importantes para a drenagem linfática. Então, aquelas pacientes que o braço inchava, tinham linfedema, hoje, graças a Deus, cada vez menos comum. Por quê? Porque a chance de comprometimento axilar é cada vez menor em tumores menores. E nós podemos ser menos agressivos nesse esvaziamento. Isso é muito importante. Que beleza. A radioterapia, Rosemar, todas as pacientes têm que fazer radioterapia? Não tem? O que você teria para uma rápida pincelada na radioterapia? As pacientes que fazem tratamento conservador, que é a retirada de parte do tecido mamário, que é o que nós chamamos de quadrantectomia, essas sim. Essas obrigatoriamente todas irão para a radioterapia. Agora, as pacientes que fazem a retirada completa do tecido mamário, nós temos situações específicas que elas deverão ser também encaminhadas para a radioterapia. Então, os tumores maiores, ou os tumores que estão comprometendo a parede torácica ou a pele, ou quando nós temos uma grande quantidade das ínguas, dos linfonodos que o Rogério terminou de falar, que estão comprometidos para a doença, essas irão para a radioterapia. Então, algumas pacientes que são submetidas à mastectomia, dependendo se essa doença está mais avançada, infelizmente ela também terá que fazer radioterapia. Agora, nem todas. Se eu tenho doenças iniciais, se a axila não tem comprometimento, essas pacientes não precisarão de fazer radioterapia. Então, voltando a dizer, é importante que as mulheres que estejam ouvindo entendam e que as famílias entendam, porque é comum que as pessoas conversem entre si, né, quando tem alguma doença. E por que o tratamento diverge tanto? Por que alguém foi submetido a uma cirurgia conservadora, a outra foi submetida a uma mastectomia, alguém fez radioterapia, alguém não fez? É importante que se entenda que as doenças são diferentes e que a mulher não se baseie nisso para achar que a doença dela é mais grave ou pior do que a outra, porque as doenças são diferentes e os tratamentos são diferentes. Temos que fazer mais um intervalo. Já estamos de volta para o último bloco do programa. Programa Negócios, com Depré Bucar. Debate, informação e interatividade. Questões relevantes para o mundo jurídico e para a sociedade. Você encontra aqui no Debatendo Direito. Toda quarta, às 22 horas na TV Metrópole.
Estamos de volta para o último bloco do programa, hoje com a doutora Rosemar Macedo, mastologista, e o doutor Rogério Bisinotto, também mastologista. Estamos falando um pouco sobre câncer de mama e as campanhas do Outubro Rosa para alertar e orientar as nossas telespectadoras sobre a importância dos cuidados com a mama. Nós estávamos falando sobre tratamento no último bloco, Rogério. Falamos um pouco sobre a cirurgia, sobre a radioterapia e a terceira modalidade que envolve muitas pacientes submetidas a tratamento de câncer de mama é a quimioterapia. Então, tem uma pequena orientação sobre como é a quimioterapia, porque o cabelo cai sempre, não cai, como é que funciona? Então, só tentar o paciente entender, as pessoas entenderem como funciona. Então, a cirurgia e a radioterapia, como a Rosemar falou, elas têm a função de tratar a doença onde ela apareceu, que é a mama. A radioterapia são sessões de raio-x feitos no local da cirurgia da mama. A quimioterapia, ela tem a função de tratar células que possivelmente estejam em outras partes do corpo. Como a gente disse, a doença que está na mama não seria o problema. Essa doença saiu da mama, ela passa a ser um problema. E os oncologistas têm características biológicas do tumor, características estatísticas de risco, para saber qual é o percentual de risco que essas pacientes têm de ter o que a gente chama de doença sistêmica. Se a doença pode ter ido para alguma parte, em algum órgão, mesmo que a paciente tenha feito exames para procurar a doença em outros órgãos. Então, é uma pergunta às vezes frequente, mas doutor, eu fiz uma cintilografia óssea, eu fiz uma tomografia de abdômen e não viu nenhum foco de metástase. Isso seria uma doença grande, mas células não aparecem nesses exames. Então, baseado no risco estatístico, vai ser feita a quimioterapia. A quimioterapia nada mais é do que uma medicação feita na veia, num catéter, e essa medicação vai circular o corpo todo, e onde a doença estiver, são células de replicação mais rápida, a quimioterapia funciona matando a célula que está em divisão. Então, uma célula quer se transformar em duas, a quimioterapia vai agir nessa célula. E aí vem essa dúvida. É por isso que o cabelo cai. No nosso corpo, o que prolifera, cresce rapidamente, é mais sensível à quimioterapia também. Então, o cabelo, mucosa, as células do sangue, né, seja as hemácias, sejam os leucócitos, que são as células de defesa, elas sofrem o efeito da quimioterapia. Mas como a cirurgia, a quimioterapia é infinita as formas de quimioterapia, de medicação e, consequentemente, de efeitos colaterais. Existem quimioterapias que o cabelo não cai. Existem quimioterapias que têm efeitos gastrointestinais, existem quimioterapias que têm efeitos no tegumento, existem quimioterapias que têm efeito em tudo. Então, cada paciente, cada tratamento, um tratamento. É por isso que nós temos um especialista em quimioterapia, que é o oncologista clínico, pela diversidade de possibilidades de tratamento. Tá? Então, quando uma paciente tem um baixíssimo risco de doença à distância, ela não vai fazer quimioterapia. E, de novo, volta ao diagnóstico precoce. A paciente que fez o diagnóstico numa fase muito inicial, ela vai ter um risco menor de perder a mama, vai ter um risco menor de ter o esvaziamento da axila e vai ter uma necessidade menor provável de quimioterapia. E existem algumas estratégias, né, Rogério, que são lançadas por vezes na tentativa que esse cabelo não caia. Então, existe uma touca hoje que algumas vezes o oncologista sugere para a paciente, que é uma touca onde você faz ela é gelada, na verdade, né, tentando fazer com que esse quimioterápico não chegue, na verdade, ao cabelo. Então, algumas vezes, em algumas situações, ela pode ser usada na tentativa de fazer com que o quimioterápico não faça com que esse cabelo caia. Ok, assim, acho que a gente podia falar um pouco sobre as atividades de vocês nos seus respectivos serviços, no HGG, Rogério. Como funciona no HGG? Como que a paciente faz para ser atendida no HGG? O HGG ele é considerado um hospital terciário, né? Assim como o Hospital das Clínicas. O hospital terciário é aquele que já recebe a paciente
ou com um diagnóstico ou com uma suspeita. Então, normalmente a paciente é atendida nas unidades básicas, um ginecologista habitualmente vai examinar essa paciente, vai pedir os exames de rastreamento e quando algum exame sugere uma doença, não necessariamente um câncer, né? Uma doença que foge do alcance de tratamento do ginecologista, ele vai solicitar a vaga na rede e o nosso serviço do HGG tem uma quantidade grande de consultas semanais, essa paciente vai conseguir a vaga, ela vai ser atendida pela equipe de mastologia. E a partir daí a gente vai dar prosseguimento ao diagnóstico e ao tratamento, né? Isso não é difícil e não é tão demorado também. Se a paciente quiser passar por um mastologista na rede estadual, por exemplo, que o HGG é um hospital gerido pelo Estado, ele vai no CAIS, exatamente. E o médico do CAIS vai encaminhá-lo. E aí daí ele vai chegar ao HGG. Existe um formulário de referência e contra-referência. Isso é colocado na rede, é sistema online, as vagas estão disponíveis, ele recebe um protocolo, ele é avisado quando essa vaga está disponível, em torno de uma média hoje no nosso serviço de 3 semanas para o diagnóstico. Ela não consegue a consulta indo ao HGG, né? Isso seria inviável para a gente, porque, na verdade, a maioria dos casos é bem resolvida pela unidade básica e os casos de referência vão para o HGG. Quantos médicos no serviço? Nós somos 3 mastologistas e nós temos 2 residentes, agora 2 residentes de primeiro ano. O ano que vem nós teremos 4 residentes, porque serão 2 de primeiro ano e 2 de segundo ano. Um total de 7 a partir do ano que vem. É uma equipe boa, é suficiente. Que beleza. E no HC, Rosemar, como é que funciona? A estrutura do HC, na verdade, ele se assemelha a algumas coisas do HGG, que é onde o Rogério trabalha, só que a gente tem também no HC toda a questão da graduação, dos alunos da medicina. Então, além de termos os profissionais que estão especializando em mastologia ou em ginecologia que passam conosco, nós temos também os alunos que estão fazendo medicina, né? Então, toda essa equipe trabalha, assim como os mastologistas, como oncologistas que também trabalham conosco, como cirurgiões plásticos que também fazem parte da equipe, é uma grande equipe para receber essa paciente. Mas, da mesma forma, a paciente não tem acesso direto ao Hospital das Clínicas, né? A saúde ela é municipalizada, ela é controlada pelo município. Então, toda paciente, para ter acesso ao Hospital das Clínicas, ela tem que vir encaminhada por uma unidade de saúde. Ela não tem acesso direto ao Hospital das Clínicas. Ela tem que ir a uma unidade de saúde, ser atendida pelo profissional da atenção básica e então ela vai ser referenciada, vai ser direcionada ao serviço. Entrando no Hospital das Clínicas, a sequência, na verdade, do que vai acontecer dependerá do que essa paciente tem. Se é uma doença benigna, uma vez detectando que é benigna, essa mulher é redirecionada para a rede primária. Se é uma doença que preocupa a gente, se é um câncer de mama ou uma mulher que precisa de um cuidado especial, ela é mantida dentro do Hospital das Clínicas, onde todo o tratamento é feito, cirúrgico, quimioterapia, cirurgias de reconstrução, e a radioterapia, nós temos um convênio com o Hospital Araújo Jorge. Então, todo o tratamento que não é executado dentro do HC, com exceção da radioterapia, que é executada no Hospital Araújo Jorge, por esse convênio que existe entre as duas instituições. É um hospital que é um serviço, na verdade, que tem esse vínculo que a gente chama de assistência, quer dizer, que é atender aos pacientes, mas também nós temos um cuidado todo especial com as ações de extensão, que é sair dos muros da universidade e levar esse conhecimento para a população de uma forma geral, e isso é feito com a Liga da Mama, que também é um grupo de acadêmicos que é coordenado pelo programa de mastologia. E também temos dentro da instituição um grupo grande de pesquisa, onde alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado desenvolvem várias linhas de pesquisa conosco. Com isso, a gente fecha o tripé da universidade, né, que é ensino, extensão e pesquisa, e isso tudo dentro do programa de mastologia da Universidade Federal de Goiás. E eu volto a reforçar que é um centro de pesquisa extremamente respeitado, e isso muitas vezes é pouco divulgado, mas hoje nós temos um grupo forte de pesquisa que não perde para nenhum grande centro do Sul ou do Sudoeste. É
É muito bonito mesmo o É trabalho. do Sudeste, na verdade. É muito bonito mesmo o trabalho científico desenvolvido no Hospital das Clínicas de Goiânia, no serviço de mastologia. Doutora Rosemar, repetindo, para quem não sabe a informação, é a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás. E fale para a gente um pouco sobre as campanhas de promoção, agora na época do Outubro Rosa, o que a sociedade tem desenvolvido? Esse mês, como nós conversamos no início, é um mês que realmente é extremamente oportuno. Existe uma marca grande, o Outubro Rosa, né? Então as pessoas, eu acredito que tanto a mídia como a população, ela fica mais atenta à questão do câncer de mama. Então a sociedade tem tentado estar em vários locais, na TV, em rádio, em jornais. Então vários mastologistas, como Rogério, como toda a equipe da mastologia do Estado, tem estado presente em vários locais de mídia fazendo essa divulgação. E também nós temos duas grandes ações, uma que irá acontecer dia 20 de outubro no CRM, que é um evento, um simpósio voltado para a cirurgia segura, onde nós vamos tentar ficar uma manhã conversando sobre isso, os cuidados da cirurgia, as preocupações que nós temos para que a gente tenha nesse procedimento sucesso com o menor risco possível. E no dia 21, uma ação na Praça Cívica chamada Atitude Rosa, e nós esperamos você lá para que a gente possa conversar muito sobre todas essas questões que nós alavancamos aqui, né? O que nós podemos fazer para reduzir a nossa chance de desenvolvimento de câncer de mama. Então, esperamos vocês no dia 20, na manhã, no CRM, e no dia 21, na manhã também, na Praça Cívica. Então, sábado pela manhã, no CRM, no dia 20, e no dia 21, pela manhã, domingo, na Praça Cívica. Na Praça certo? Cívica. Há também um mutirão de cirurgias? O HGG, a equipe de mastologia, em conjunto com a equipe de cirurgia plástica, ela vai fazer um mutirão de reconstruções de mama no dia 27 de outubro. Tardio? São pacientes que já estão sem as mamas. É um grupo razoável de mulheres que já terminaram o tratamento, não tiveram oportunidade da reconstrução em algum momento que elas fizeram o tratamento, e agora elas vão ter essa oportunidade. E nós teremos duas pacientes que estão com a doença diagnosticada, que terão a cirurgia para o tratamento da doença e a reconstrução também no momento da cirurgia. O foco inicial é a reconstrução nesse dia específico. Quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, fiquei lisonjeado mesmo. Eu conheço o trabalho dos dois, sei quanto são dedicados, excelentes profissionais, e espero que o nosso telespectador tenha apreciado a quantidade de informações legais, passadas por gente séria, que realmente sabe o que está falando, porque há muitos mitos, os pacientes são bombardeados com vários e vários mitos. E o sofrimento que leva o diagnóstico de um câncer de mama é muito grande. Mas espero que tenham percebido que há muita gente boa engajado no tratamento e que a maioria dos casos é passível de cura e a paciente retorna para a sua vida normal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.